Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, breve virá, breve virá. Louvar a Deus por quão apropriado é. Ele é quem nos dá a vida, o alimento, o vestuário. Dá-nos proteção contra o mal e a esperança de um mundo melhor. A existência de Satanás é negada em vastos círculos. Nas Escrituras, muitos negam que ele seja um ser pessoal. Mas o Senhor Jesus Cristo cria na existência do diabo. Ele falou de Satanás, defrontou-se com o príncipe das trevas em luta mortal e expulsou do corpo de seres humanos muitos anjos da hoste satânica. As Escrituras são claras a esse respeito. Satanás e seus anjos existem e são seres pessoais. Elas falam do diabo como tendo descido até nós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, versículo 12. Só um ser pessoal sabe alguma coisa. A narração do encontro de Satanás com Deus, contida em Jó 1 e 2, mostra que ele é uma pessoa, pois arrazoou com Deus. E quando saiu da presença do Senhor, desfechou uma série de golpes contra Jó, indo nisso tão longe quanto Deus lhe permitiu ir. Quando na presença de Cristo, o demônio que atormentava um homem de Cafarnaum exclamou: "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus." São Lucas 4, 34. A proclamação da verdadeira natureza do Filho de Deus mostra conhecimento mais que humano. O relatório prossegue mostrando que um ser pessoal possui o homem, mas Jesus o repreendeu dizendo: "Cala-te e sai desse homem." O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. A existência de Satanás e seus anjos como seres pessoais cai ou fica de pé com as Escrituras. Se Satanás não existe, se ele não é um ser inteligente com vontade e ação próprias, então as Escrituras não são verdadeiras, mas centenas de milhões de cristãos sabem que elas são a verdade. De onde veio Satanás? Foi ele criado por Deus? Teria um ser mau provindo das mãos do Deus perfeito? Surpreendentemente, as Escrituras revelam que ele veio do céu. Foi Jesus mesmo que disse: "Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago." São Lucas 10, 18. Ele veio do céu, mas não foi exceção às obras de Deus. Satanás foi criado perfeito. Diz a Escritura: "Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti." Ezequiel 28, 15. Ao criar esse anjo, Deus o dotou de singular inteligência e formosura, fê-lo o mais elevado entre a hoste angélica em poder e glória e honra. Lúcifer, como lhe chama a Vulgata Latina, era um assistente direto de Deus. "Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas." Ezequiel 28, 14. Essa mais elevada das criaturas de Deus aninhou o pecado no seu coração. Lúcifer orgulhou-se de seus grandes dotes. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, 17. Ele cobiçou honras iguais às do seu Criador. Aparentemente invejou a posição ocupada pelo Filho de Deus. O profeta Isaías assim descreve os sentimentos desse príncipe dos anjos: "Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo." Isaías 14, versículos 13 e 14. Entregando-se mais e mais ao orgulho e à inveja, Lúcifer por fim se rebelou contra Deus.
Então semeou o descontentamento entre os anjos, dando-lhes uma errônea ideia do seu Criador. A terça parte dos seus companheiros deixou-se seduzir por ele, e a rebelião chegou ao ponto que as Escrituras escrevem: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, 7 a 9. Instalando-se neste nosso planeta, Satanás enganou também nossos primeiros pais e fez descer sobre o mundo a escura noite do pecado. Aqui na terra, Satanás e seus anjos acham-se empenhados numa gigantesca tarefa de enganar, perverter e arruinar o homem. A ação desse inimigo devemos às tentações para o pecado, às doenças, às guerras, o sofrimento, os flagelos da natureza. A ela devemos a morte. São instrumentos dele nessa obra de ruína a dissimulação, a distorção da verdade e os argumentos capciosos. As Escrituras falam dele como arqui-enganador. Quando ele profere a mentira, disse Jesus, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. São João 8:44. São Paulo adverte: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, segundo aos Coríntios 11:14. E São João lhe chama o sedutor de todo o mundo. Apocalipse 12, versículo 9. No seu trato com o homem, Satanás encobre a sua identidade. Ao tentar Eva, por certo informada a seu respeito, ele se disfarçou em serpente. Quando tentou a Jesus, apresentou-se ao Senhor evidentemente como anjo de luz, como enviado do céu. Homem algum deveria pensar que, procurando enganá-lo, Satanás lhe aparecesse dizendo: fique prevenido, eu sou o diabo. Satanás semeia o erro tomando em conta o nível intelectual dos homens. Aos selvagens e semi-selvagens ele move a superstição e grosseiras práticas. Aos homens de ordem elevada ele propõe grandes e empolgantes temas, por vezes temas do próprio sagrado livro. Mas sob o manto do que é nobre e verdadeiro, ele esconde a mentira. No esforço que faz para confirmar o homem no pecado e levá-lo à ruína, Satanás emprega, entre outros, 3 grandes enganos. Primeiramente, ele incute errôneas ideias de Deus. O Rei do Universo é apontado como fazendo acepção de pessoas, como predestinando os seres humanos para a perdição, como caprichoso, vingativo. Deus é apresentado como tirano e cruel, fazendo sofrer os ímpios através da eternidade. Dessa maneira, ele afasta os homens do seu Criador. Quão diversa é a ideia que nos dão de Deus as Escrituras. Revelando-se a si mesmo, o próprio Senhor Deus declarou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Êxodo 34, 6 e 7. E o Eva, é certo que não morrereis. Gênesis 3, 4. Desde então tem ele procurado fazer crer ao homem que a morte na realidade não existe, que o mais importante do homem, os pensamentos, os sentimentos, a individualidade, sobrevive o mistério da morte e continua existindo noutra esfera. Satanás tem o poder de personificar os mortos e desta maneira faz parecer que eles vivem. Ele personificou o falecido profeta Samuel na casa da pitonissa do Endor, mulher de práticas severamente condenadas por Deus. Personificando os mortos, Satanás representa homens irreligiosos, inimigos de Deus, já falecidos, como no gozo de uma existência feliz. Mas, visto que, como pretende o enganador, o homem não pode morrer e Deus é demasiado bom para condenar, Satanás procura fazer crer que todos por fim serão salvos, não importa como tenham vivido no mundo. Tais ideias não apenas contrariam a declaração de Deus no princípio, certamente morrerás, elas lançam por terra todo o plano de salvação. O Senhor Jesus Cristo é posto de lado. Para que Salvador se temos vida em nós mesmos? Se por nossas obras nos recomendamos a Deus?
A nossa dependência de Cristo e da transformação que Ele dá acham-se expostas nas palavras do Senhor: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João 14, versículo 6. Em terceiro lugar, o diabo faz crer que Deus ouve pecadores. Satanás opera prodígios mediante homens que não amam os preceitos de Deus, desprezam a lei do Senhor. O inimigo de Deus tem o poder de curar. Ele é o autor da doença e está ao seu alcance remover a doença. A operação de prodígios satânicos, curas, portentos diversos, seria um dos sinais do fim. Surgirão, disse Jesus, falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. São Mateus 24, 24. Como vemos, amigos, Satanás tem o poder de operar milagres. Ele opera curas maravilhosas para conquistar a confiança e inocular o erro. Seremos fatalmente enganados se atribuirmos a Deus todo o prodígio. Deus não está com quem vive em pecado, mesmo que opere milagres, mas com os que lhe obedecem. Muitos advertiu Jesus naquele dia, o dia final, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. São Mateus 7, 22 e 23. Que é iniquidade? É pecado, é a transgressão da lei de Deus. 1 São João 3, versículo 4. Os que transgridem qualquer dos 10 mandamentos não são instrumentos de Deus para a operação de prodígios. Como guardar-nos dos enganos do diabo? De nós mesmos nada podemos fazer. Satanás é um poderoso inimigo. A Escritura diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestes. Efésios 6, 12. Aí está: os que servem a Deus têm de lutar com poderes sobrenaturais. Portanto, diz o apóstolo, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A armadura de Deus inclui a verdade das Escrituras Sagradas. Satanás não pode enredar quem conhece e pratica a verdade. A divina armadura inclui também a couraça da justiça, a justiça que nos dá o Salvador Jesus Cristo. Satanás não tem poder sobre o que põe a sua fé em Cristo, está vestido com o manto da divina justiça, isto é, que recebeu de Jesus um coração renovado. Prezado amigo, vivemos o tempo em que o arqui-rebelde fará o seu supremo esforço para confundir a verdade, estabelecer o erro e separar os homens de Deus. A segurança do homem é o Salvador Jesus Cristo, nosso fiel amigo, de quem devemos viver sempre mais perto. Está a tua fé posta nele? Dirige o Senhor a tua vida? Se é que sim, pertence-te à promessa divina. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Cristo, o guarda, e o maligno não lhe toca. E agora dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.